Bom pessoal, sou o Wellington, o terceiro colocado na prova da SpaceX esse ano. Depois de muitas tentativas, estou gravando esse vídeo a pedido do Joelso, um amigo particular, professor do CEPREM, e para passar para vocês algumas coisas que eu segui, tentando dessa forma diminuir o esforço de vocês para alcançar esse objetivo. Eu conheço essa prova aí desde 2011, foi a primeira vez que eu fiz. É uma prova muito complicada. Eu fiz primeiramente, em 2011, o curso CEPREM presencial, onde eu conheci o Joelso. Uma prova que necessita muito esforço, é uma prova muito complexa. São muitos livros da bibliografia, quem vai pegar para estudar vai ver. Eu senti muita dificuldade, principalmente no início, porque eu não conhecia a prova quando eu comecei a fazer. A primeira vez que eu fiz a prova, eu não sabia praticamente o que caía, não conhecia direito. Fui conhecendo com o passar do tempo. Depois eu comecei a fazer exercício, comecei a buscar um pouco mais de realmente conhecer a prova. Na primeira prova, para ter ideia, eu fiz a correção da prova alguns dias antes da prova, então isso eu não indico que você ir para a prova sem conhecer a prova. No mínimo você tem que conhecer, eu indico você fazer as 10 últimas provas. Se possível, você faça as 10 últimas provas, mas lembrando que a banca ela muda demais, então o ideal é que você conheça pelo menos as 5 últimas provas. Você tem que conhecer ela toda, tudo das 5 últimas provas. Porque dali vai sair, com certeza ali vai sair uns 40% da prova, vai sair dali. O que mais eu indico para vocês? Eu fiz o curso CEPREM presencial, eu fiz o curso CEPREM EAD, fiz o curso Cidade EAD. Fiz vários cursos de resolução de exercício com o Joelso. E uma coisa que eu acho extremamente importante é você resolver exercício. Quando você começa a resolver exercício, você começa a ganhar bastante. Vamos lá. Uma coisa que você tem que saber para você estudar, que eu acho importante. Você tem que estudar para valer. Se você for pegar para estudar mais ou menos, você não vai passar. Digo isso porque em 2011, foi a primeira prova que eu fiz a prova do Exército e fiz a prova da Marinha. Eu estava estudando para o Exército, estava fazendo CEPREM, como já disse, e dois amigos meus, eu sou militar da Marinha, né? E eles eram da Marinha também. Eles me chamaram para fazer a prova do QC. Eu fui estudando a parte do Exército, a parte de administração. Quem já fez a prova da Marinha sabe que a prova da Marinha não cai conhecimentos gerais, só cai administração e redação. E eu fui fazendo esse estudo no decorrer do tempo. Eu fui largando um pouco a parte de conhecimentos gerais e fui focando mais na parte de administração. As bibliografias elas não batiam, hoje está até um pouco mais equilibrado, mas mesmo assim você vai ver que ela não vai bater. A bibliografia da Marinha é uma, a bibliografia do Exército é outra. E o que acontece? Quando você fica focando, sem foco no caso, né? Com as duas provas ao mesmo tempo, você estudando para as duas provas, você vai acabar fazendo o que eu fiz. Eu fui bem nas duas. Na Marinha faltaram 4 questões. E no Exército faltou conhecimentos gerais. Eu até fiz média boa em administração, mas conhecimentos gerais eu fui mal. Foi a última prova que reprovava, fiquei reprovado em História e Português, por uma questão cada uma. Então, eu acho que se eu tivesse focado em uma, eu poderia ter passado. Em 2012, veio uma outra prova, eu não estudei direito, no ano de 2012 foi um ano que eu tive várias coisas para fazer, foi um ano que eu casei, tive que construir casa, então eu fiz a prova somente para não perder o ritmo. Em 2013 foi a prova que eu fiz com mais foco, novamente foquei bastante. Aí sim, não fiz prova nenhuma, só fiz a prova da Marinha, estudei só a prova do Exército, estudei só para a prova do Exército. Não fiz mais a prova da Marinha, até porque eu não tinha mais idade, quadro complementar. Fiz a prova do Exército, fui bem, fui o 17º colocado. Eu estava no curso de aperfeiçoamento de sargento na época, e ele me sugou bastante no final do curso. Então eu tive que largar um pouco meus estudos
para focar no curso de carreira, que eu poderia cair em áreas não muito boas, então eu tive que largar um pouco isso e isso me prejudicou. Eu não pude tirar férias, não pude estudar muito forte no final da prova, então eu senti que isso aí me prejudicou. Se eu tivesse mais tempo, talvez eu tivesse passado no ano passado, eu teria feito o curso. E aí, em 2014, tive foco, um foco maior até, tirei férias perto da prova, mesmo com minha filha nasceu em julho, quem tem filho pequeno sabe da dificuldade de estudar, mesmo assim, encarei essa dificuldade, esse desafio, minha esposa me deu muito apoio, é muito importante também, né, o apoio da família, porque se você tiver um inimigo dentro de casa, fica complicado você estudar. Então eu acho bom você que tem esposa, você que tem marido, até namorado, e quer estudar, é bom você abrir o jogo para ela, para ele, né, no caso. E falar mesmo, expor que você está querendo fazer essa prova, isso é um projeto vamos supor, de médio prazo, né? Não é um projeto de curto prazo, mas também não é um projeto de longo prazo, assim. Se você se dedicar, você com certeza vai passar. Eu acho difícil a pessoa passar de primeira. Difícil, mas não é impossível não. Tem gente aí, esse ano que passou de primeira, se a pessoa conseguir ter esse, né, um foco maior e for uma pessoa um pouco mais inteligente do que eu, no meu caso eu tive que me esforçar bastante. Pode passar de primeira, acontece. Acho que mais fácil você passar na segunda. Na segunda eu acredito muito em que a pessoa pode passar nas segundas. Talvez se eu tivesse me esforçado um pouco mais na segunda prova, eu já tinha passado na segunda prova. Outra coisa, que eu recomendo, estilo de estudo, você tem que se organizar. Não adianta você falar que vai estudar e estudar de qualquer jeito. Isso vai te desgastar bastante e você não vai sair do lugar. Você tem que ter uma organização, você tem que saber o que você vai estudar, qual dia você vai estudar, o que você vai estudar. Faz o cronograma, coloca ali administração, segunda-feira, terça-feira, história, quarta-feira, geografia, não sei, estou dando só um exemplo. Claro que você vai dedicar mais tempo à administração, porque o peso é muito maior, né? Então você vai colocar ali, coloca certinho, divide, para você saber qual matéria que você vai estudar naquele dia. Se você conseguir colocar o que você vai estudar dentro daquela matéria, melhor ainda. Eu não conseguia, mas eu conseguia botar, eu ia estudar português tantas horas, geografia tantas horas, administração tantas horas. E assim eu ia, exercício tais dias, finais de semana eu estudava também, estudava sábado, de 8 da manhã até 6 horas, e domingo eu estudava na parte da manhã, parte da tarde eu relaxava. Livros e apostilas, eu tive muita apostila, muitas apostilas, eu estudava mais de apostila do que livros. Livros eu comprei poucos, comprei os do Canaane, comprei alguns de políticas públicas que desse ano, tinha o livro de contabilidade pública também, poucos livros, a maioria foram apostilas, foram slides. Eu estudei também neste último ano, eu estudei com Cidade, entrei no curso Cidade EAD, então eu imprimi bastante aquelas folhas do Edson. O Edson mandava imprimir, eu ia lá imprimi muito, muito mesmo. Tem uma pasta aqui, aquela pasta que ele fala, a pasta sanfonada, cheia de material do Edson. É um tarado também, né? E você tem que seguir o que o professor indica. Se você está no CEPREM, se você está no Cidade, se você está no outro curso, você tem que seguir o que o professor está te indicando. Não adianta você remar contra a maré. Ele já passou na prova, ele sabe como é, ele vai te dar dicas. Se ele falar com você, compra tal livro, vai lá e compra o livro. Se ele falar, não precisa comprar esse livro, já olhei o livro não é bom, não compra. Vale o risco. É melhor você arriscar do que você ficar comprando vários livros e não conseguir ler os livros. Às vezes você compra 5, 6, 7, 8, 10 livros e vai ler um livro, 2 no máximo. Então acho melhor você seguir a dica do professor. Segue o professor que você está com ele. Professor de geografia, no meu caso, eu tenho 2 livros de geografia, um livro de história, Boris Fausto, um livro de português, eu tenho a gramática do Bechara, e eu acho bom a pessoa que está estudando português comprar a gramática do Bechara realmente, porque a gente pode perceber nas últimas provas que eles estão tirando as questões de português da gramática do Bechara. Não adianta você querer pegar uma gramática mais simples. E
Língua estrangeira é aquele negócio, né? É seguir o professor. Quem tem o professor, segue o professor. Quem não tem, vamos e vamos ver o que dá. E lembrando que agora vale ponto, né? Então eu acho que língua estrangeira é extremamente importante. Uma matéria, eu considero um pouco mais fácil do que as outras. Você não precisa tanto esforço como as outras. E é uma matéria que conta muito ponto. Conhecimentos gerais conta ponto, tá, gente? Não vai pensando que conhecimentos gerais você vai levar de qualquer jeito, que conhecimentos gerais conta ponto, conta muito. Eu digo porque eu fui o terceiro colocado, pode olhar lá, minha nota de administração não foi tão grande, mas gerais eu fui muito bem. Então eu indico conhecimentos gerais, você dá uma importânciazinha. Meu horário de estudo, eu estudava na média 5 horas por dia. Eu estudava 1 hora na hora do almoço e estudava à noite. Tem gente que estuda na madrugada, eu não, estudava à noite. Chegava em casa, se eu chegasse em casa 5 horas, mais ou menos, a meia hora de chegar em casa. Eu descansava uns 15 minutos, todo dia fazia isso. O que eu tinha que fazer, eu fazia antes de estudar. Eu descansava sempre uns 20 minutos, 30 minutos, dava uma dormida, acordava e começava a estudar 7 horas. O meu cronograma era de 7 horas até 11, todo dia, e 1 hora de estudo na hora do almoço. Eu ia de 11h30 a meio-dia e meia, aí eu ia almoçar depois do almoço, depois do estudo. Como era a minha metodologia de estudo? Eu primeiro lia o que eu tinha que ler, apostila ou livro ou caderno de resumo. Depois eu ia para a aula propriamente dita e depois da aula fazia exercício. Gente, exercício é fundamental para você fixar o conteúdo. Você precisa fazer exercício. Você sente a matéria fixando realmente, indo para o sangue, né, como a gente fala, quando você faz exercício. Se você não fizer exercício, no primeiro ano eu não fazia muito exercício. E eu sentia que você pega a matéria, mas logo na frente você esquece. Quando você começa a fazer exercício, começa a realmente praticar aquilo ali, você lembra realmente da matéria. Quando você vê mais na frente, você vai lembrar. Então, o exercício é fundamental. Quem tem preguiça de fazer exercício, vamos largar isso aí e vamos começar a fazer exercício. O exercício é fundamental. Fundamental. Férias antes da prova. É polêmico. Tem gente que não gosta, tem gente que quer passear, mas eu tirei esse ano. 30 dias eu consegui tirar e realmente vi o resultado muito grande. Você conseguir fazer um resumo, você conseguir bater toda a matéria ali durante os 30 dias antes da prova, porque é muita matéria, todo mundo sabe que é muita matéria, e você conseguir passar por toda a matéria, todo o conteúdo nesses 30 dias antes da prova é importante demais, é muito importante. Se você conseguir fazer então pelo menos umas 2 revisões aí da prova toda, da matéria toda, você chega muito bem na prova, muito bem. Você chega com a cabeça, tá tudo na cabeça, tá tudo fresquinho. Então eu acho importante essas férias antes da prova. Quem não quer tirar, quem não pode tirar, fazer o quê, né? Mas quem tem as férias para tirar e quem pode tirar, eu indico você tirar, porque você vai gastar 1 ano das suas férias, vai deixar de viajar, mas vale a pena. É 1 ano. Se você passar por 1 ano, você não vai precisar passar por outros. Eu passei por 4 anos, 5 provas, né, que a prova foi cancelada esse ano. Eu acho importantíssimo. E agora, eu acho que é isso. Eu falei, foco. Acho que o principal é o foco, é a motivação. Você tem que se manter motivado também. Vai chegar momentos que você vai pensar em desistir. Isso acontece com muita gente, e principalmente quem já fez a prova e não passou. Quem ficou majorado, eu fiquei majorado ano passado. É muito difícil, muito complicado. E às vezes bate, né, uma vontade de você parar com muito esforço. Para quem vem de uma situação que está precisando realmente, investiu pesado naquele ano ali, não conseguiu passar, é um desgaste muito grande, um desgaste emocional. Às vezes a pessoa também ela não tem muito apoio da família, mas eu acho o seguinte, vale a pena quando você vê seu nome ali no boletim oficial, vale a pena, porque é 1 ano de esforço, mas que depois você realmente vai ver a diferença. Eu queria fazer um agradecimento agora ao professor Joelson, que esteve comigo muito tempo, aí, desde 2011 ele vem comigo nessa batida, estudei com ele muito, fiz muitos cursos com ele,
E agradeço mesmo, muito obrigado, Joelson. Agradeço também ao curso CEPREM como um todo e agradeço também ao curso Cidade, que neste último ano aí eu estudei com eles, tive um apoio muito forte. Cidade, o Adriano, o Edson, uma galera muito boa também, agradeço muito e agradeço a todos que estiveram comigo aí, a gente compartilhou, quem teve nesses fóruns aí, que a gente compartilhou informação, fórum do CEPREM, fórum do Cidade, era uma questão que a gente ficava na dúvida, que a gente ia resolver ali, pô, aquilo ali vale muito você participar dos fóruns, de onde você estiver. Se você não tiver um fórum e tiver pessoas estudando com você, pô, tenta ter contato com a pessoa de administração, por exemplo, no meu caso era administração. Pô, vê se você consegue pelo Facebook 2, 3, 4 pessoas estudando junto. Pô, cada um resolve, você na hora de resolver as provas, vamos resolver as provas, vamos pegar a prova essa última prova agora, vamos resolver da 1 até a 10 essa semana. Beleza, resolveu, ficou na dúvida, troca informação, eu acho que isso aqui foi errado por causa disso, aí outra pessoa, vocês vão ver que vocês vão aprender bastante e vão crescer bastante com isso. Então, gente, eu deixo aqui meu agradecimento a esses 2 cursos aí que estiveram comigo, a minha família, minha esposa, Isabelle, todo mundo que esteve comigo aí, agradeço muito e muito obrigado por todos aí. Espero que vocês estejam na SpaceX daqui a pouco. Se Deus quiser, todo mundo vai ser aprovado. Sei que são poucas vagas, mas quem insiste, quem persiste, a fila anda e vai chegar a sua vez. Valeu, pessoal. Obrigado.